As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta, seja bem-vindo, seja bem-vinda a 2021 no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Começamos o ano novo com muita energia para levar informação segura para você que tanto deseja orientação na área da Previdência Social. E já chegamos com muitas mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes e conosco o professor Tiago Albuquerque, especialista no direito previdenciário e com mais um ano renovado aqui pela frente no Alerta Geral, professor Tiago. Começamos com o pé direito, Luzenor, cumprindo aqui nossa obrigação e nosso serviço de utilidade pública, que é garantir ao cidadão e à cidadã brasileiro e brasileira a informação precisa para que ele possa um dia conseguir o seu benefício da Previdência. Então vamos ao trabalho. Ivonete, em Fortaleza, mandou a seguinte mensagem com duas perguntas. Minha mãe tem 78 anos e era casada com meu pai falecido há um mês. Minha mãe recebe um auxílio pela idade, que não chega a ser uma aposentadoria, que não dá direito ao 13º. E aí, professor Tiago, vem as duas perguntas da Ivonete. A minha mãe pode receber a aposentadoria do meu pai? Se ela puder receber, ela perde esse auxílio ou ela pode receber os dois benefícios? Deu uma boa notícia, professor Tiago? Ivonete, olha só, realmente se a sua mãe recebe um benefício assistencial ao idoso, que é aquele benefício previsto na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, ela não pode acumular o valor a receber de pensão por morte do seu pai. Ela vai ter que escolher um dos dois, o mais vantajoso. Existe uma vedação no artigo 20, parágrafo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social, que diz que eu não posso receber com outro benefício da Previdência. Só que a pensão pode ser mais vantajosa, primeiro porque ela gera direito ao 13º salário e ela não pode ser cessada a qualquer tempo como pode ser cessado o benefício ao idoso. A linha direta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria para você tirar a sua dúvida é o 085, o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Maria Silvandira de Ubajara. Tenho 48 anos de idade, sou operada do coração com 2 válvulas metálicas, tinha 15 anos de aposentadoria rural, porque não posso mais trabalhar, porém foi marcada a perícia, mas o perito negou o benefício. O que eu posso fazer para ter minha aposentadoria? Ela fala 15 anos de contribuição, professor Tiago, ou 15 anos de aposentadoria? Deve ser, Luzenor, de contribuição, né? Deve ser como contribuição, porque ela não tem idade para se aposentar, a não ser que ela tenha tido recebido uma aposentadoria por invalidez como segurado especial, como trabalhador rural. Se esse foi o caso, então o benefício foi cessado. A única via que você teria agora para reverter essa cessação seria entrar com a ação pedindo o restabelecimento do benefício. Se essa ação for julgada improcedente na sua totalidade, o juiz determina o pagamento do benefício desde quando foi cessado indevidamente pelo INSS. Professor Tiago, da região metropolitana do Cariri, na cidade do Crato, está o Augusto Maurício, que mandou duas perguntas. Primeiro, ele relata: fiz uma cirurgia no ano passado, recebi 2 pontos de safena e não posso mais exercer a minha profissão de torneiro mecânico. Tenho mais de 20 anos de contribuição, estou com o meu processo na justiça, hoje não recebo nem mesmo auxílio-doença. Outra pergunta: por que os sindicatos aposentam mulheres com 50 anos e homens com 60 anos? E nós, trabalhadores, de verdade, temos tantos problemas com a nossa aposentadoria com o INSS? Continua o Augusto Maurício. Sei que a sabotagem é geral. Nos sindicatos rurais o pessoal paga uma taxa mensal simbólica e quando tem 50 ou 60 anos é ligeiro. Fico vendo as coisas acontecer com facilidade. Primeiro, professor Tiago, a resposta aos dados técnicos aqui da pergunta e depois uma consideração sobre essa relação dos trabalhadores rurais com o INSS, que não é Augusto Maurício, nesse contexto que você expõe, tem outras informações técnicas importantes a serem passadas pelo professor Tiago. Maurício, realmente há uma divergência, na verdade, há uma diferenciação na hora de aposentar o trabalhador rural do segurado trabalhador urbano. Por quê? A Constituição de 1988, ela vedou a discriminação negativa. Eu não podia dar menos para quem tem menos. Porque antigamente esse trabalhador rural, ele inclusive tinha um sistema de previdência diferenciado, que era o chamado Fundo Rural. E nesse sistema, os trabalhadores
trabalhadores tinham benefícios inferiores a salário mínimos, inclusive. Com a vedação da Constituição, a discriminação negativa, ela permitiu também a discriminação positiva através de políticas afirmativas, ou seja, políticas que visam buscar a compensar eventuais deficiências que alguns grupos sociais passaram historicamente. Por exemplo, no caso do trabalhador rural, eles foram privilegiados no sentido de garantir um pouco mais de acesso para eles que já tinham sido tanto tempo preteridos em relação a outras categorias de trabalhadores. Se isso existe em relação do que você falou em alguns sindicatos rurais, a gente sabe que não é uma verdade absoluta, nem todos trabalham dessa forma, pelo contrário, a maioria deles trabalham dentro da licitude, dentro da legalidade e garantindo também a defesa do direito desses trabalhadores. Quero acrescentar tudo o que o Tiago disse, caro ouvinte Augusto Maurício, que no caso dos trabalhadores rurais é importante se registrar. A aposentadoria não se dá pela contribuição ao sindicato, mas sim pela comprovação de 15 anos de atividade no campo. Aí sim, a trabalhadora aos 50 anos poderá se aposentar e o trabalhador aos 60 anos poderá se aposentar, requerer a aposentadoria junto ao INSS, desde que comprove esse tempo de contribuição. Você tem a linha direta do Jornal Alerta Geral na palma da sua mão. É o 085-99273-4353. Laura, em Guaraciaba do Norte. Tenho 25 anos, sou agricultor e gostaria de saber se tenho direito a algum benefício de assistência social, pois tenho fibromialgia e escoliose desde criança. Sinto muitas dores que me impedem de trabalhar e recentemente fui diagnosticada com artrose e hérnia de disco na coluna cervical. E aí ela faz a observação, professor Tiago. Eu escuto vocês todos os dias e gosto muito. Estão de parabéns, muito obrigado. Qual é a resposta para Laura, professor Tiago? Laura, muito obrigado pelo registro aqui, muito obrigado pela sua gratidão também. Fica a nossa também pelo seu registro, tá? Laura, é possível que você receba algum benefício? Sim. Inclusive, se você tem, na verdade, qualidade de segurado especial, porque diz que é um agricultor e tem como comprovar que trabalhou pelo menos 12 meses na atividade rural, você não teria direito a necessariamente apenas um amparo, né, que é o BPC, mas poderia pedir o benefício por incapacidade. Nesses casos aí de doenças da coluna, né, de doenças ortopédicas, é bem característico de que fique a incapacidade para aquele trabalhador rural, já que ele tem um trabalho mais penoso, ele precisa ficar se baixando ou muito tempo em posições ortostáticas, então é possível sim que você receba benefício, desde que comprove que essa incapacidade realmente não permite você trabalhar. Você fez referência ao BPC, professor Tiago, e a Cristina, de Viçosa do Ceará, diz que a filha tira um BPC há 14 anos e nesses anos todos ela só fez uma perícia e ela quer saber se é normal a filha não ser notificada para uma nova perícia. Cristina, a verdade é que a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, ela prevê uma revisão a cada 2 anos, é a chamada REVLOAS. No entanto, a INSS, como está sempre assoberbado de trabalho e como sempre existe um argumento que não há como contratar mais servidores, nem sempre ela procede essa revisão devidamente. Então, é possível que sim, sua filha não tenha sido mais convocada, mas ela pode ser convocada sim ainda mais para frente. Boa essa preocupação da Cristina, que está na contramão de muita gente que quer escapar da perícia achando que o INSS não vai alcançá-las, né? Então, Cristina, você está de parabéns com essa preocupação para garantir a manutenção do benefício da sua filha. Isabela, em Guaraciaba do Norte. Eu pago o INSS como dona de casa há 8 anos, mas eu nunca fui no CRAS, fui apenas me cadastrar, porém agora eu fiquei sabendo que eu deveria ir de 2 em 2 anos. O que eu faço para saber se estão valendo esses 8 anos de contribuição para o INSS? Isabela, você pode ir lá no site do meuinss.gov.br e tirar o extrato CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o extrato da sua vida previdenciária, onde conta todo o seu histórico de contribuição. Se naquela sua contribuição não tiver nenhum marcadorzinho do lado, que a gente chama um indicador, né, pendência, alguma pendência lá, se não tiver do ladinho do valor da contribuição, então é porque aquela contribuição está plenamente validada, então não tem por que se preocupar, esses 8 anos contaram sem qualquer problema. Tiago, em Canindé, eu dei entrada na minha aposentadoria por meio de um advogado, tenho 12 anos de contribuição e faz 11 meses e não tenho nenhuma resposta. Eu queria saber por que não estão tendo resposta por parte do advogado. Já vou fazer 61 anos de idade. Essa demora é normal, professor Tiago? Tiago, é possível que sim, tá? O processo, ele tem uma demora, assim, para ser analisado, né? Para ele ser saneado e até julgado pelo juiz. Normalmente não demora tanto tempo para a primeira decisão. Então é bom que você busque o advogado, porque a primeira decisão pode ter saído, só que tanto o seu advogado, no seu interesse, ou então o INSS, pode ter entrado com recurso. Aí, se houver realmente um recurso pendente de julgamento, essa demora de 11 meses é plenamente plausível.
possível, sim. Carlos, em Coreaú, foi bem curto na pergunta, professor, que me deixou uma dúvida. Quando o LOAS cai, pode contribuir? Ele quis dizer, professor Tiago, que quando o BPC é pago, quem é beneficiário pode recolher para o INSS? Carlos, é isso, professor? É mais ou menos esse contexto? Eu acredito que sim, viu, Luzenor? Fica aí um grande abraço aí pro pessoal de Coreaú, que é a terra do seu Luiz Correia Albuquerque, meu avô. Eu também tenho um pezinho em Coreaú, né? Carlos, você fez uma pergunta muito pertinente, porque quando eu contribuo para a Previdência como segurado obrigatório, o INSS pode entender que aquela contribuição mostra que eu tenho uma renda e por isso que estou contribuindo. Então, você pode sim contribuir quando recebe LOAS, mas tem que contribuir como segurado facultativo, para que o INSS não identifique que você tem uma renda que o caracteriza como segurado obrigatório. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e a linha direta no nosso WhatsApp à sua disposição, ouvinte internauta, é o 085-99273-4353. Agora eu quero saber onde o Tiago não tem um pezinho, porque ele roda o Ceará, passa pelo Rio Grande do Norte, vai ao Piauí e volta para o Ceará, a terra que sempre o acolhe muito bem. Francisco Almeida, charado Francisco Almeida, o nosso Beto Almeida. O Francisco Almeida está em Calcaia e ele faz o seguinte, professor Tiago, manda uma pergunta, esse 14º salário já foi votado? O ano acabou de 2020, não veio o 14º salário, Francisco Almeida, e a expectativa agora é olhar para 2021, estamos começando o ano e muita gente acredita que o governo federal poderá antecipar para os beneficiários da Previdência Social o 13º salário de 2021. Francisco de Assis, no Presidente Kennedy em Fortaleza, tenho 59 anos de idade, 35 anos e 3 meses de contribuição. Gostaria de saber quando é que eu posso me aposentar? Francisco, estamos em janeiro de 2021, então eu vou presumir que lá em novembro de 2019, há mais ou menos 14 meses, você estava com 34 anos de contribuição, 33 anos e 11 meses, né? Então você estava faltando aí 1 ano e 1 mês para completar os 35 anos. Então o seu pedágio que você vai ter que pagar é de 50% desse tempo aí, ou seja, 50% de mais 11, de 1 ano e 1 mês, daria mais 7 meses. Então, daqui a 7 meses, como você já tem 35 anos, na verdade, 35 anos e 3 meses, daqui a mais 4 meses, quando completar 35 anos e 7 meses, o senhor vai poder pedir aposentadoria na regra de transição. Carleilson, em Maracanaú, está esperando o seu retorno, professor Tiago, com a seguinte dúvida. Meu pai tem 53 anos de idade, contribuiu muito pouco, não enxerga do olho direito e não consegue mexer o braço. Ele tem direito ao auxílio-doença? Carleilson, a contribuição necessária para o auxílio-doença ou para a aposentadoria, ou seja, para os benefícios por incapacidade, é de pouco tempo também, apenas 12 meses. Inclusive, para alguns casos de cegueira, ela traz uma isenção dessa carência, ou seja, nem precisa ter esse mínimo de contribuição, não. Mas mesmo que esse não seja o caso do seu pai, se ele parou de contribuir já há algum tempo, fica alerta, fica atento, porque ele pode ter direito a também um benefício assistencial de pessoa com deficiência. Então, por mais que ele não tenha direito ao benefício por incapacidade previdenciário, ele também pode correr atrás aí no BPC. Professor Tiago, Elinete em Russas diz que o irmão tem 54 anos de idade, é deficiente, já deu entrada no INSS, mas não consegue se aposentar. E ela quer uma orientação para saber como o irmão pode conseguir um benefício previdenciário. Elinete, a gente tem que saber primeiro por que ele não conseguiu se aposentar. Se é porque ele não mostrou a sua condição de segurado ou se é porque ele não demonstrou que estava incapaz para o trabalho. Então, a depender do que foi caracterizado pelo motivo de deferimento do INSS, a gente teria 2 caminhos aí. Se foi pela falta de qualidade de segurado, ele vai ter que mostrar que tinha uma relação de trabalho, ou para uma empresa ou então na atividade rural. Se foi pela falta de constatação da incapacidade, é sempre bom também que você procure entrar com ação judicial, porque as perícias judiciais conseguem às vezes analisar com mais completude, mas para isso também a gente recomenda você que faça juntada de toda a documentação médica que ele tem, exame, guia de internação, receituário, compra de medicamento, enfim, tudo que ajude a comprovar que ele realmente não pode mais trabalhar. Professor, e nesse caso do irmão da Elinete, se ele é deficiente, nunca contribuiu para a Previdência Social e se a renda dentro de casa não for impedimento, ele pode ter um BPC. Perfeitamente, Luzenor. O Luzenor já até matou aqui um dos pontos que pode ser a falta da qualidade de segurado. Se for esse o motivo do INSS e você não tiver provas de que realmente ele tem a qualidade de segurado, ou seja, que ele era um trabalhador, ele pode pelo menos ir atrás, né, de um benefício subsidiário, que é o benefício de prestação continuada, o chamado amparo à pessoa com deficiência. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e daqui a pouco eu volto com o professor Tiago. Aproveite o nosso intervalo para você mandar a mensagem para o 085 99273
4353. Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta aqui no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e você pode usar a linha direto, nosso WhatsApp 085-99273-4353 e deixar a sua mensagem na área da Previdência Social, como faz a Francisca em Quixeré. Sou viúva há 12 anos, mas meu marido tinha 2 famílias e com a outra família ele tem filhos. Queria saber se eu, que era casada com meu marido ou com meu ex-marido, posso receber a pensão dele ou quem vai receber é a outra mulher. Dona Francisca, vai depender de com quem ele mantinha essa relação de união estável ou de casamento no último momento da vida dele, porque a pensão é garantida para quem estava mantendo essa relação, tá? Então, se a senhora já estava separada e ela estava vivendo com essa outra pessoa, quem vai ter direito é a outra pessoa, a não ser que a senhora prove que ele também ajudava a senhora de alguma forma, que caracterize como uma dependência também. Ou se ele não ajudava, mas a senhora demonstrar que precisaria que ele ajudasse. Também nesse caso aí é possível conceder a pensão por morte para a senhora, só que aí ficaria rateado entre a senhora, e a outra família que ele também tinha. Maria, em Pentecoste, tenho 53 anos de idade, 16 anos de contribuição com o INSS, estou desempregada há 3 anos. Quando poderei me aposentar? Professor Tiago, esse tipo de pergunta da Maria em Pentecoste merece uma resposta que contempla tanta gente no Brasil inteiro que precisa de uma orientação sobre essa parada no período de contribuição para o INSS e, ao mesmo tempo, já tem um número significativo de contribuições. Então, vamos tentar dar completude aqui à resposta, viu, Luzinô? Se você tinha uma contribuição como trabalhadora rural, então você vai poder se aposentar aos 55 anos de idade. Se você não era trabalhadora rural, mas trabalhava na atividade urbana, aí a senhora vai ter que esperar mais um pouquinho, vai ter que esperar até os 62 anos de idade. Mas o Luzenor aqui está fazendo um registro em observação devida, porque ele é um grande expert também em previdência, e ele já sabe que existe uma coisa muito interessante no seu caso, que é o fato da senhora já ter pagado a carência. A carência é o tempo mínimo de contribuição para fazer jus a um benefício. No seu caso, a aposentadoria. A carência seria de 15 anos, a senhora já pagou, então por mais que continue desempregada até o momento que preencher a idade mínima, se for rural com 55 anos, se for urbana aos 62, a senhora não tem problema, não tem por que voltar a contribuir, porque já tem a carência paga, então basta implementar o outro requisito, que é a idade. Professor Tiago Ceissa, em Guaraciaba do Norte, quem recebe o LOAS BPC pode tirar o Bolsa Família? Ela disse que na casa dela são 4 pessoas. Pode sim, Ceissa. A portaria 1542 do Ministério do Desenvolvimento diz que o valor do Bolsa Família não deve integrar o cômputo da renda familiar para fins de BPC. Henrique, na região metropolitana de Fortaleza, em Caucaia, ele diz: eu paguei o MEI e quero saber se essa contribuição serve para a minha aposentadoria. Qual o tempo para a aposentadoria? Minha carteira foi assinada antes da reforma previdenciária. São 2 perguntas, professor Tiago. Conta sim, viu, Henrique? Fique tranquilo, porque a Constituição Federal, ela prevê a chamada contagem recíproca de tempo. Ela diz que deve ser considerado para fins de aposentadoria todo o tempo trabalhado na iniciativa privada e no serviço público, na atividade rural e urbana. Então, esse período também que você esteve filiado como MEI, microempreendedor individual, que é uma modalidade de contribuinte individual, ela também conta sim para fins de aposentadoria, ok? Qual é o tempo para você se aposentar? Quando você completar 65 anos de idade. O fato de você já ter a carteira assinada antes da reforma da Previdência é extremamente positivo, porque os homens que estavam contribuindo antes da reforma têm uma carência de apenas 15 anos. Para os homens que começaram a contribuir apenas após a reforma, essa carência passa para 20 anos. Marco Antônio, em Madalena, também mandou 2 perguntas, professor Tiago. Tenho 12 anos e 8 meses de carteira assinada. Saí porque sou deficiente e porque não estava mais aguentando o trabalho. Trabalhava em posto de combustíveis. Tenho 46 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Essa é a primeira pergunta. Marco, você ainda não tem direito à aposentadoria porque não tem um tempo mínimo de trabalho especial, que seria de 25 anos, e também nem tem a idade mínima. Você pode ter direito, sim, à conversão do tempo especial para comum, se comprovar que estava exposto a agentes nocivos, como, por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos ou benzeno, que normalmente é uma exposição a qual está ali provavelmente, né, exposto a pessoa que trabalha em posto de combustível. E o Marco Antônio de Madalena deixou a seguinte pergunta em nome da mulher, que tem 44 anos de idade e 18 anos de carteira assinada, e ele pergunta se ela já pode se aposentar. Ainda não, viu, Marco Antônio? Mas o professor Tiago é quem entende do riscado. Marco, pelo menos ela já tem o período de carência necessário, ela já tem 15 anos de contribuição. Por mais que ela não venha a contribuir, ela já está garantida, ela vai ter que esperar apenas a idade, porque a idade mínima para o trabalhador urbano é de 62 para a mulher. Anote aí, é fácil de decorar e memorizar, é o WhatsApp
WhatsApp do Alerta Geral, 085 99273 4353. Agora eu quero que o professor Tiago também memorize essa pergunta do Luiz Antônio em Fortaleza. Com 34 anos de contribuição e PPP de 12 anos e 11 meses de periculosidade, quanto tempo eu ganho? E eu também tenho um laudo de uma indústria, pois trabalhei com ruído, grau de 83. Com esse tempo já tenho direito à aposentadoria? Quando ele faz uma pergunta assim, quanto tempo eu ganho? Ele quer saber, né, professor Tiago, quanto tempo essa exposição a alguma situação química que leve prejuízo à saúde contribui para diminuir o tempo de aposentadoria, para a aposentadoria. Perfeito, Luzenor. Ele quer saber justamente quanto tempo eu tenho a proporção da conversão do tempo especial para comum. Marcos, se você não trabalhava como mineiro de frente de produção ou com amianto, com asbesto, então a sua conversão vai gerar um direito de acréscimo de mais 40%. Por que eu falei do amianto ou então do mineiro? Porque eles têm um direito de converter e ampliar mais ainda. Mas se não é esse caso, se você estava exposto a ruído, a calor ou outro agente nocivo, então você teria a conversão com acréscimo de mais 40%. Como trabalhou 12 anos e 11 meses, então teria mais 5 anos aí se comprovar que realmente estava exposto a agente nocivo. Maria Fábia, em Santa Quitéria, 28 anos de idade, 45 anos de idade, 28 anos de contribuição, 45 anos de idade. Quer saber quanto tempo ainda leva para se aposentar e pergunta se vai se enquadrar nos novos critérios da reforma previdenciária aprovada em 2018. Sim, Maria Fábia, o Supremo Tribunal Federal entende que não há direito adquirido ao regime jurídico de previdência. Então, quem não tinha preenchido todos os requisitos para se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019 vai ter que entrar na regra nova. Mas para você que já tinha um tempo de contribuição, pode pelo menos entrar numa regra intermediária, que é a regra de transição. Como a senhora tem 28 anos hoje em dia, então lá na reforma da Previdência devia estar com 26 anos e 10 meses, então faltavam naquela época lá 3 anos e 2 meses para a senhora se aposentar. Se você cumprir esses 30 anos agora, completar esses 28 para 30 e mais 3 anos e 2 meses, que era o tempo que faltava na época da reforma da Previdência, a senhora vai poder também se aposentar. E vai se aposentar ainda relativamente jovem, né? Porque daqui a 5 anos e 2 meses, que seria o tempo que faltava ainda, a senhora vai estar com 50 anos de idade. Vai ser muito mais vantajoso do que esperar os 62 anos. A Leandra Moreira, em São Gonçalo do Amarante, eu encaminhei o salário maternidade em outubro. Falam que o prazo é de 45 dias, professor Tiago. Por que eu não recebi o resultado ainda? Pois é, Leandra. Na verdade, o INSS entende que o prazo é de 60 dias. Essa história de 45 é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que a gente só consegue garantir na Justiça. Inclusive, recentemente, o INSS pediu para que esse prazo fosse dilatado para o dobro, para 90 dias, e a gente teve um parecer favorável, né, do relator do caso no STF. Mas o processo administrativo federal, a Lei 9874, ela diz que essa resposta não pode demorar mais de 60 dias. Mais uma pergunta agora da dona Maria Lima em Quixelô. Tenho 76 anos de idade e recebo o BPC. Meu marido era aposentado como trabalhador rural e faleceu. Tenho o direito de ficar recebendo a pensão dele? Fique atenta a essa resposta do professor Tiago Albuquerque para você não se iludir quando a relação é em termos de BPC e pensão. Perfeitamente. Dona Maria, olha, a senhora não pode receber conjuntamente o BPC e a pensão. O artigo 20 da Lei 8742/93, no seu parágrafo 4º, diz que quem recebe benefício assistencial de BPC não pode acumular com outro benefício da Previdência Social. Então, a senhora não vai poder receber cumuladamente. Agora, a minha sugestão é que a senhora procure um profissional especializado, porque a senhora estava recebendo o BPC, mas a senhora disse que seu marido era aposentado como agricultor. Então, se a senhora trabalhava com ele na agricultura, a senhora, no lugar do BPC, teria direito a uma aposentadoria também. É o INSS que pode ter errado na concessão e na análise. Então, se esse for o caso, a senhora hoje pode pedir a conversão desse BPC numa aposentadoria e aí sim vai receber tanto a aposentadoria quanto a pensão por morte. Ficou bem claro, hein, dona Maria Lima? Ou seja, a senhora transforma o BPC com essa assessoria jurídica em aposentadoria e pode brigar também pela pensão deixada pelo seu ex-marido. Antônia Vieira, em Fortaleza. Fui casada no religioso e no civil. Há 14 anos me separei do meu marido. Agora ele quer que eu assine o divórcio. Eu não quero assinar, mas ele disse que quando morrer, não quer que eu fique com a pensão dele. Então não quero assinar e gostaria de saber se eu tenho obrigação ou não de assinar. Qual é o conselho
a orientação de forma prudente aqui para a dona Antônia Vieira, professor Tiago. Dona Antônia, esse direito de se separar que o seu marido quer, ele é um direito que a doutrina, que o direito chama de potestativo. Ele é um direito que vai ser exercido independentemente da senhora aceitar ou não. Se a senhora não aceitar amigavelmente, ele pode entrar com ação na justiça e ele vai ter o direito garantido de se divorciar. Então, mesmo que a senhora não queira assinar, ele pode sim exigir esse direito, porque é um direito forte, é um direito que a gente chama de inoponível. Ele pode exercer independente da sua vontade. Se a senhora se separar ou não, independente disso, a lei diz que se você se separa de fato ou de direito, você não tem direito mais à pensão por morte. Então, por mais que não se separe, se ele comprovar, né, que, ou a outra pessoa com quem ele vive comprovar que a senhora já era separada de fato, ainda assim a senhora também não vai ter direito à pensão. Então, dona Antônia Vieira, em Fortaleza, esse bom conselho do professor Tiago, para começar o ano novo, esquecendo o passado e construindo o futuro. Kelly, em Icó. Tenho 37 anos de idade, recebo apenas o Bolsa Família e no momento não estou trabalhando e nunca contribuí com o INSS. Eu pagava o sindicato na época que morava no sítio e recebi 2 auxílios maternidades. Vim morar na cidade e não paguei mais o sindicato. Tenho muita vontade de contribuir com o INSS como doméstica para garantir o meu futuro, porém tenho medo de ter o benefício cortado. Me informe o que devo fazer. Professor Tiago, dê um conselho amoroso aí, de explicações técnicas e alimente o sonho de que no futuro a Kelly vai se aposentar. Olha, Kelly, você pode sim ficar contribuindo na Previdência, inclusive deve, né, se você for uma segurada obrigatória, porque a lei diz que esse ato é vinculado, né? Ele é um ato que você não escolhe, você tem que fazer, a filiação é obrigatória. Então a senhora pode sim pagar o INSS e não ter medo de ter o Bolsa Família cortado, porque o programa é para aquele que está escrito no CAD único e o CAD único admite famílias que a renda seja de até 3 salários mínimos. Então, se o valor da sua carteira assinada não for superior a isso, não tem por que o Bolsa Família ser cortado. Professor Tiago, nós já estamos recebendo os recados aqui duros, cruéis, que me deixam assim insatisfeito, mas vamos cumprir a regra do jogo, né? Vamos fazer um novo intervalo, já já a gente volta correndo, porque tem muita mensagem aqui e muita resposta do professor Tiago. Voltamos com o Jornal Alerta Geral. Mande o seu recado, a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Ana Maria, em Chaval. Também é sua terra, professor Tiago? Chaval fica ali pertinho do Coreaú, na região norte do Ceará. Pertinho ali de Camusim, onde eu tenho também alguns negócios lá, que de vez em quando eu vou. Inclusive, deixar aqui registrado um abraço pro doutor Ebert, que é delegado ali na região, e o doutor Rafael Ponte, que também ali são da região. Tenho 27 anos de carteira assinada, mas só tenho 46 anos de idade. Quero saber se posso me aposentar. A pergunta é da dona Ana Maria, ou da Ana Maria, em Chaval. Dona Ana Maria, a senhora ainda não pode se aposentar, mas para a senhora também tem uma notícia que é melhor do que para a maioria das pessoas. Como a senhora já tinha muito tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, a senhora se encaixa na regra de transição. A sua regra de transição vai exigir que você pague apenas mais 3 anos para completar esses 30 e mais 4 anos, ou seja, daqui a 7 anos, a senhora vai poder se aposentar. É muito melhor do que para a maioria das pessoas, porque a senhora vai estar com 53 anos de idade, enquanto as outras vão ter que esperar até os 62. Professor Tiago, que boa notícia para a Ana Maria. É um presente de Papai Noel que chega com atraso de alguns dias, mas em compensação que chega com alguns meses de antecedência. Manuel Ferreira, em Aracoiaba. Sou vigia concursado da Prefeitura. Queria saber se temos direito a receber o adicional de risco de periculosidade e se a nova lei da aposentadoria especial nos beneficia. Aqui temos regime próprio. Registra o Manuel Ferreira, em Aracoiaba. Manuel, você tem o direito à contagem de tempo especial, tá? Mas a gente lembra que para regime próprio não existe uma regulamentação ainda. Então o que que acontece? O Supremo Tribunal Federal teve que editar uma súmula vinculante, ou seja, uma súmula que vincula inclusive as prefeituras que mantêm o seu regime próprio a cumprir as mesmas regras do regime geral. Só que a lei do regime geral de previdência para vigilante, ela foi alterada em 95, mas o judiciário disse que apesar dela ter sido alterada, o vigilante ainda tem direito sim à aposentadoria especial. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça julgou isso há pouco tempo nos autos do tema 1031. O que é que você vai precisar fazer? Entrar com uma ação através de um profissional especializado para pedir para aplicar esse entendimento do regime geral no seu regime próprio e garantir a conversão do vigilante. Vamos à região do Sertão Central. A Cláudia, ouvinte da FM 104.9 em Quixeramobim. Meu irmão recebe o BPC por deficiência e já vai completar 60 anos de idade agora em janeiro. Quero saber se ele fica fora do pente
pente fino em 2021. Não, Cláudia, porque essa lei que isenta a perícia é só para as pessoas que recebem aposentadoria por invalidez. E o BPC não é aposentadoria, é um benefício assistencial. Portanto, ele pode ser convocado sim a qualquer tempo para fazer essa perícia. Fazer um registro do bom trabalho realizado pelo Anderson na parte técnica aqui da nossa FM 104.9 em Quixeramobim, de onde chegam e por onde chegam as informações e as mensagens na área da Previdência Social, aqui para o Jornal Alerta Geral. Raimundo Rebouças, em Cascavel. Tenho 51 anos de idade e 30 anos como eletricista em uma empresa. Posso me aposentar pela regra especial de 25 anos e receber o benefício integral? É possível, professor Tiago? Seu Raimundo, muito interessante o seu caso aqui, tá? Como você já tinha 25 anos de contribuição de tempo especial como eletricista até 12 de novembro de 2019, então você já teria direito adquirido. Acontece que, assim como no caso do vigilante, o INSS não reconhece a profissão de eletricista como especial desde o dia 5 de março de 97. Mas também o STJ, Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial 1306-113, lá de Santa Catarina, entendeu que a eletricidade ainda assim pode ser considerada como um agente especial. Então, é necessário que você entre com ação para garantir o reconhecimento, mas já teria sim direito adquirido. Anote aí o número do nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Isabela, em Nova Olinda, engravidou aos 14 anos de idade e quer saber se tem direito ao salário maternidade como trabalhadora rural. Interessante também, viu, Luciano, esse caso aqui, Isabela, o INSS não reconhece quem tem menos de 16 anos como uma pessoa vinculada à Previdência. No entanto, uma ação civil pública que foi julgada ano passado determinou que o INSS tinha que reconhecer o trabalho independente da idade. Se você quiser anotar, é a ação civil pública 5017-267-34-2013-4047, lá do Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Cláudio, em Icapuí, eu tenho 23 anos de carteira assinada como vigilante, outros 7 anos de contribuição em outras áreas. Eu gostaria de saber se posso me aposentar com a nova regra especial dos vigilantes, aprovada agora pelo STF. Pois é, Cláudio, esse é um caso que você ganha apenas na justiça, mas você teria sim, porque se a gente convertesse o seu tempo especial de vigilante para tempo comum, a gente teria um acréscimo de mais 40%. Então você chegaria aí por volta de 31 anos convertendo esse tempo de vigilante para comum. Fora isso, você tem mais 7 anos. Então, isso prova que você já tinha mais de 35 anos até a reforma da Previdência, portanto, já teria direito adquirido a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Não é direito à aposentadoria especial porque não tem os 25 anos completos. É a aposentadoria por tempo de contribuição. Lucineide, em Icó, tenho 53 anos de idade e queria saber quanto tempo de carteira assinada falta para eu me aposentar, ou quanto tempo de contribuição. Dona Lucileide, a gente precisaria saber quanto tempo a senhora já tem, tá? O tempo mínimo para contribuir é de 15 anos para a mulher, se ela estava antes da reforma ou mesmo que tenha começado a contribuir após a reforma. O tempo de contribuição para o homem é diferente. Para quem estava contribuindo antes da reforma é de 15 anos, se o homem começou depois da reforma é de 20 anos. E se ela for trabalhadora rural, professor Tiago? Também 15 anos. O que vai mudar é a idade. Aí, como trabalhadora rural, além de contribuir com 15 anos, poderia se aposentar quando completasse 55 anos de idade. Márcia, em Camusim, meu esposo tem 60 anos de idade, é agricultor, paga o sindicato há 9 anos, mas está impossibilitado de trabalhar por problemas na coluna, diabetes. Ele pode dar entrada na aposentadoria? Pode dar entrada na aposentadoria sim, porque a carência desse benefício é de apenas 12 meses. Como ele já tem 9 anos, então ele já tem a carência mínima exigida. Vamos voltar a Icó. Socorro, o marido da minha irmã recebe BPC e sei que o BPC não gera aposentadoria. O que ela pode fazer para se aposentar quando ele morrer? Há poucos instantes, Socorro, você nos acompanhou, o professor Tiago dando uma explicação importante e recomendando a uma trabalhadora rural, viúva, que convertesse primeiro o BPC em aposentadoria para também receber a pensão deixada pelo marido. Socorro, se você tinha qualidade de segurado, pode ser que o INSS tenha analisado de forma errada o seu benefício e concedido um benefício menos vantajoso, que é o BPC. Então, se a senhora mostrar que tinha qualidade de segurada, né, como trabalhadora rural ou trabalhadora urbana, na época do requerimento do BPC, a senhora pode pedir a conversão do benefício. Se a senhora realmente não tinha qualidade de segurado e só tinha direito ao BPC mesmo, o que a senhora pode fazer hoje é contribuir de forma facultativa, aí você vai manter a qualidade de segurado e se vier a óbito, vai gerar sim o direito à pensão por morte. O WhatsApp do Alerta Geral é o 085-99273-4353. Regia Alencar, em Cedro. Meu esposo tem 15 anos de contribuição como motorista. Hoje está com 52 anos de idade. Quantos anos falta para ele se aposentar? Um bocado de tempo, né, professor Tiago? Nesse caso...
Tá faltando um pouquinho de tempo ainda, Luzenor, porque ele não tem a idade mínima. Ele já tem aí a carência, que é 15 anos, então ele tá tranquilo quanto a isso. Ele não precisaria mais pagar se ele não trabalhasse. Agora, ele tem que esperar o requisito etário, que é 65 anos para o homem. Giliardi, em Juazeiro do Norte, em 2019, dei entrada no benefício por incapacidade do meu parceiro e agora, em dezembro, já fez um ano que ele deu entrada. Não foi marcada a perícia, mas já pediram todos os documentos e já foram enviados esses documentos. Ficou em exigência por um tempo e agora está em análise novamente. Queria saber se ele pode ser aprovado daqui para janeiro ou neste mês de janeiro, se forem enviados os laudos médicos de 2 médicos diferentes. Pode ser feito isso, professor Tiago? Pode ser sim, Luzenor. Inclusive o INSS vai apreciar aquele laudo que esteja completo. Nesse momento de pandemia, Giliardi, o INSS não está fazendo perícia. Então pode ser alguma defecção, algum defeito no atestado, né? Pode ser que o médico, por exemplo, que é o mais comum, ele não tenha dito em quanto tempo você se recupera, porque é algo que a lei exige, é que você tenha a previsão da recuperação da capacidade. Se você levar esse laudo redondinho aí, independente de qual médico foi, o INSS tem tudo para conceder o seu benefício. Margarida, em Martinópolis. Meu neto que tem problema de vista desde a nascença, eu posso fazer algum benefício para ele? Sim, pode pedir o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência. Lembra que a criança não pode trabalhar, de acordo com o INSS e a lei, mas já que ele não trabalha, ele pode pedir um benefício assistencial. Sebastião, em Quixeramobim, de novo aí, o Anderson, com a 104.9, traduzindo aqui as informações e as mensagens na área da Previdência Social dos nossos ouvintes e internautas na região do Sertão Central. Ele diz o seguinte: o Sebastião, eu trabalhei 27 anos em carteira assinada, tenho 58 anos de idade. Qual o tempo da minha aposentadoria? Seu Sebastião, você vai ter que esperar um pouquinho mais, tá? Inclusive, se a gente fosse fazer o cálculo da sua regra de transição, você teria que contribuir durante pelo menos mais 16 anos. Então, teria que se aposentar com 74 anos de idade. Por isso, vai ser mais vantajoso para você esperar apenas a aposentadoria por idade aos 65 anos. Para você não esquecer, lembre-se que aqui tem a linha direta para as dúvidas na área da Previdência Social. É o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Fátima, em Russas, gostaria de saber se minha tia, que tem 60 anos de idade e nunca contribuiu com o INSS, tem direito à aposentadoria. Dona Fátima, se ela nunca contribuiu, ela só teria direito se comprovasse que fosse uma segurada especial, uma quilombola ou indígena, um trabalhador rural ou pescador artesanal. Se não for esse o caso dela, ela não tem direito à aposentadoria, porque a Previdência é um sistema contributivo. Agora, quando completar 65 anos de idade, ela vai ter a idade para requerer um amparo ao idoso, desde que ela comprove que ela se encaixa na situação de vulnerabilidade social. Olha, para você, ouvinte, internauta, que acaba de acompanhar essa explicação do professor Tiago Albuquerque, é importante que principalmente as pessoas que têm na faixa dos 20 anos, 30 anos, 40 anos de idade ou 50 anos de idade, ainda há tempo para buscar essa cobertura previdenciária do INSS e não chegar aos 60 anos de idade, aos 65 anos de idade, sem o tempo de contribuição necessário que os permita ter a aposentadoria do INSS. Por isso que é importante a contribuição, mesmo com todo o sacrifício, para a Previdência Social. Jonas, em Ibaretama, há 6 meses eu pago uma diarista com o INSS da minha esposa. Agora ela está grávida. Gostaria de saber se ela poderá pedir o salário maternidade. É uma pergunta na área trabalhista, mas que também tem uma influência na área previdenciária e social, professor Tiago. Guarda a relação, né, Luzenor? O direito do trabalho, ele é uma disciplina co-irmã do direito previdenciário, inclusive trazendo muitos reflexos para a Previdência. Jonas, parabéns por estar registrando, formalizando esse vínculo empregatício da sua empregada doméstica, que nem sempre é respeitado por todos, mas parabéns que você está fazendo isso aí devidamente nos termos da lei. E agora tem uma boa notícia, é que ela vai ter sim direito ao salário maternidade. Para a segurada empregada, para a empregada doméstica e trabalhadora avulsa, não existe carência. Ela tem direito ao salário maternidade só por estar trabalhando, nem que seja um único mês. Adriano, em Horizonte, sofreu um acidente de trabalho em 2012, passou por uma amputação, quebrou a outra perna e recebe meio salário até hoje. Ele diz: não consigo mais trabalhar. Posso pedir a aposentadoria? Pode pedir, Adriano. Inclusive, como já se passaram 8 anos, você já está com a idade mais avançada, você pode alegar isso. Olha, quando eu era mais jovem não atrapalhava tanto, mas agora que eu estou com a idade mais avançada, essa amputação, ela gera uma incapacidade total para o trabalho. Aí você tem direito à aposentadoria. Patrícia, em Acopiara, eu queria saber se posso abrir uma empresa em meu nome apenas para pagar as minhas contribuições para a Previdência Social e me aposentar. Eu trabalho por conta própria. Quero saber também a respeito da minha irmã. Primeiro vamos à pergunta da Patrícia e depois a gente vai para a dúvida da Patrícia para a irmã.
Perfeito. Ela trabalha por conta própria, quer saber, ela quer ter uma empresa e quer pagar os Ela direitos quer saber se pode abrir uma MEI, professor Tiago, microempreendedor individual, para contribuir para a Previdência Social Patrícia. e garantir a aposentadoria. É possível? Não só pode como deve. A gente lembra que as atividades, elas têm uma filiação obrigatória. Então, quando você exerce atividade remunerada vinculada, abrangida pelo regime geral, você não só pode, como tem que contribuir, tá bom? No seu caso, como a senhora é empresária, teria que contribuir como contribuinte individual. Se você se encaixar nos termos da Lei Complementar 123, pode pagar como MEI. Então vamos aproveitar correndo aqui, porque o Marcos Furlan já está mandando a gente embora. A Patrícia deixou também outra pergunta para a irmã, que trabalhou na agricultura com o pai durante 10 anos e hoje mora em Maracanaú. E ela pergunta... Quero saber o que fazer para pagar o INSS e com quantos anos ela pode se aposentar. Lembrar que a irmã trabalha como camelô e tem 30 anos de idade. Idade ótima para começar a contribuir, professor Tiago. Idade onde ela tem vigor para trabalhar e ela pode contribuir sim. Não só pode como deve, ela vai contribuir também como contribuinte individual no Código 1107, tá bom? Se ela tiver essa atividade em que ela seria caracterizada como uma autônoma, ela trabalha por conta própria para outras pessoas físicas, ela é caracterizada como contribuinte individual. Nós temos um novo intervalo aqui no Jornal Alerta Geral e voltamos já já com mais perguntas, mensagens e muitos esclarecimentos com toda a energia renovada neste ano de 2021 para o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria chegar bem mais perto de você que precisa dar a informação segura na área da Previdência Social. Daqui a pouco. Olá, ouvinte, internauta, estamos de volta aqui com o professor Tiago Albuquerque no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com a linha direta para você, é o 085-99273-4353. Zilbene, em Icó, tenho vários problemas de saúde e por conta disso recebo benefício e gostaria de saber se posso ter um carro no meu nome ou será que vai haver problema, professor Tiago? Não tem qualquer relação com esse efeito civil patrimonial com o benefício não. Pode comprar o carro, casa no seu nome que não tem qualquer impedimento. Francisca, em Pentecoste, contribuí durante 4 anos para a Previdência como conselheira tutelar. Quero voltar a contribuir como agricultora e gostaria de saber se esse período de contribuição como conselheira pode ser somado com a contribuição de agricultora. Qual é a boa notícia para Francisca em Pentecoste? Francisca, a boa notícia é que sim, deve ser contado porque há uma reciprocidade na contagem do tempo. Todo período deve ser contado, urbano ou rural, na atividade pública, no serviço público ou na iniciativa privada. Mas veja bem um detalhe, tá bom? Se você somar esse período urbano como conselheira para fins de aposentadoria, a sua idade mínima será de 62 anos para se aposentar. Agora, por isso que pode ser mais interessante que nem conte com esse tempo aí de como conselheira não, apenas na atividade rural. Se você trabalhar mais 15 anos na atividade rural, aí pode poder se aposentar aos 55 anos de idade. Edilene, em Ocara, terra do nosso ouvinte muito especial, senhor José Correia. Meu menino fez uma cirurgia no fêmur anos atrás. Demos entrada no INSS e gostaria de saber se ele tem direito a um benefício. Ainda não tivemos respostas por conta da pandemia. Ela relata ainda, a dona Edilene, que o filho ficou com sequelas na perna. Ele tem apenas 9 anos de idade. Sim, dona Edilene, ele pode ter direito a um amparo à pessoa com deficiência, já que ele ficou com essa sequela, desde que a senhora prove também que se encaixa, né? A sua família se encaixa no critério de vulnerabilidade social. Ou seja, que o valor recebido por cada pessoa da família não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Professor Tiago, João Cláudio, em Maracanaú, quem trabalha em indústria de fiação, conta tempo de serviço dobrado, ou seja, aquela história da exposição a agentes químicos que pode facilitar a aposentadoria de quem trabalha nessa área, professor Tiago? Pois é, João Cláudio, a gente tinha a possibilidade de contar, tá? Mas o período que pode ser contado não é em dobro, há um acréscimo de 40%. E esse período tem que ser trabalhado até o dia 12 de novembro de 2019, porque a reforma da Previdência disse que não poderia mais ser contado esse tempo ficto ou fictício. Rosângela, em Tianguá, queria perguntar se tenho direito ao benefício, pois sou deficiente, tenho 14 anos de sindicato e sou agricultora, tenho 38 anos de idade. Sim, a senhora pode ter direito sim ao benefício de pessoa com deficiência, inclusive a senhora pode ter direito, na verdade, à aposentadoria por invalidez, né? Já que ela seria mais vantajosa do que o benefício de pessoa com deficiência, o BPC, porque ela gera 13º salário e ela dá direito também a virar uma pensão por morte. Ivanir, na Grande Fortaleza, tenho um filho com microcefalia e paralisia cerebral. Dei entrada no benefício em abril e até agora não recebi nada. Tanto tempo de espera, professor Tiago, qual a explicação? Inexplicável, na verdade, Luzenor. O que a gente recomenda nesse caso aí é que você busque direto o Poder Judiciário para que o juiz determine logo, dê uma resposta e determine o pagamento desde quando a senhora deu entrada em abril.
Edneuma, em São Gonçalo, em São Luís do Curu. Eu nunca trabalhei de carteira assinada e apenas sou dona de casa. Nunca paguei nada. Como faço para me aposentar? Não pode se aposentar, dona Edneuma, porque a Previdência é um sistema contributivo. O que a senhora pode pedir quando completar 65 anos de idade é o amparo ao idoso. Mas vamos supor que a dona Edneuma tenha 30 anos, 40 anos. O que é que ela faz, professor Tiago? Aí é importante que você comece a fazer o seu planejamento previdenciário e se filie à Previdência como segurada facultativa, dona de casa de renda de baixa renda, para poder contribuir com apenas 5% do valor do salário mínimo. Dulcileide em Fortim. Eu tenho 43 anos de idade e faz um ano que pago o INSS. Tenho 12 anos de carteira assinada. Tenho direito a me aposentar com quantos anos? Se eu pago o INSS de forma como autônoma, tenho direito ao salário maternidade? Tem direito a salário maternidade desde que contribua pelo menos com 12 meses, tá bom? Essa é a carência exigida no salário maternidade para o contribuinte individual. A senhora vai poder se aposentar quando completar 62 anos de idade. Qualquer regra de transição exigiria muito mais tempo do que esperar a idade mínima. Rosiana, em Limoeiro do Norte. Fiz uma perícia no dia 16, mas não tive resposta. Ainda tenho carteira assinada. Estou com 2 hérnias de disco e diabetes. Não estou conseguindo trabalhar. Tenho direito a um benefício? Pode ter direito. Se a senhora tem a qualidade de segurado, mostra que trabalhava, que era vinculada à Previdência e que está incapaz para o trabalho, pode ter direito a um benefício por incapacidade permanente ou temporária. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral. É o 085-99273-4353. Maria do Carmo, em Viçosa do Ceará. Gostaria de saber se as pessoas que ainda não tiraram as últimas parcelas do auxílio emergencial ainda vão receber esse dinheiro. Sim, essas parcelas têm que ser pagas no valor exato de parcelas que todos receberam. Então, você vai ter direito a sacar sim. Luciano, em Serra do Lagedo. Ele não diz em que cidade se encontra, mas o professor Tiago, que conhece bem todo o estado do Ceará, sabe onde é que fica a Serra do Lagedo, professor Tiago? Agora você me apertou sem me abraçar, Luzenor. Então vamos à mensagem do Luciano. Meu pai e minha mãe faleceram. Meu irmão, quando foi atrás da aposentadoria deles, disseram no INSS que meu pai tinha o LOAS e o benefício foi cancelado. Isso é certo, professor Tiago? Olha, se ele recebia o LOAS, realmente ele não tem direito a virar uma pensão por morte. Aí o benefício é cessado e ela não vai receber. Edmar, Russas. Então, só em resumo para o Luciano. O LOAS não deixa pensão e quando os titulares falecem, automaticamente o benefício é suspenso. Isso mesmo, Luzenor. Agora a gente também faz aquele aviso que aquelas pessoas que receberam LOAS, mas na verdade deveriam ter recebido aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade, eles podem pedir essa conversão. Quando é que isso acontece? Quando o INSS faz uma análise indevida e concede o LOAS ao invés da aposentadoria. Edmar, em Russas, meu benefício foi aprovado em 2018, mas não recebi nada até agora. O que aconteceu? Há uma anormalidade aqui. Uma anormalidade, viu, Luzenor? Porque a lei diz que depois que o benefício entrega a documentação, ele não pode demorar mais 45 dias para ser pago. Então a gente tem aqui mais 2 anos de espera. É uma discrepância entre o que a legislação prevê e entre o que aconteceu com você. Vai depender agora se o benefício foi concedido administrativamente ou judicialmente. Você tem que procurar o seu advogado ou então o INSS para saber o que aconteceu com aquele pagamento. Eldo, em Araiós, Maranhão. Minha esposa trabalhou como auxiliar administrativo pela prefeitura por 3 anos, porém, a prefeitura não repassou para o INSS as contribuições e, infelizmente, ela veio a óbito. Eu tenho o direito de receber pensão por morte e, caso sim, de quanto seria o valor do benefício? Eldo, a prefeitura não fez o repasse, mas não se preocupe, porque se você provar que realmente ela trabalhou na prefeitura, ela tem direito a contar esse tempo sim para aposentadoria. E se ela estava na qualidade de segurado na época do óbito dela, sim, o senhor vai ter direito à pensão por morte. O valor da pensão vai depender de quanto ela ganhava. Joana, em Acopiara. Eu dei entrada no meu benefício no dia 21 de junho, quando completei 55 anos como agricultora. Sou casada no cartório e no religioso. E meu marido também começou a pagar no mesmo tempo em que eu tentei pedir minha aposentadoria. Mas o juiz negou. O que eu faço? Nesses casos em que houve negativa, pode ser pela falta de comprovação da qualidade de segurado. Então é importante que você traga mais documentação para entrar com um novo pedido no INSS. E aí, se for negado novamente no INSS, entrar com nova ação judicial. Lúcia, em Novo Oriente. Sou agricultor e em junho completei 55 anos de idade. Tenho uma curatela do meu irmão. Quero saber se tenho o direito de me aposentar. Há uma incompatibilidade nessas situações, professor Tiago? De forma nenhuma, Luzenor. Ela pode ser curadora do irmão e, desde que comprovada que trabalhou pelo menos 15 anos, ter direito à aposentadoria rural. Voltamos a Fortim, ouvinte da FM Canoa 96. Verônica, sou agricultora e estou grávida. Gostaria de saber se posso receber o salário maternidade apresentando as provas que tenho: ITR,
seguro safra, imposto sindical ou tenho que pagar o sindicato? Eu também, há 5 anos atrás, recebi um auxílio maternidade por ser segurada do INSS, era doméstica. Esse tempo de 2 anos e meio como doméstica, se juntar agora com o tempo de agricultora que tem, somam mais 2 anos, são distintos? Ela pergunta se são distintos esses tempos de contribuições. Eles são filiações diferentes, mas eles contam porque devem ser somados de forma recíproca, tá? Quanto à sua primeira pergunta, é possível que você use sim somente essas provas, não necessariamente pagando o sindicato. O sindicato tem um grande papel na defesa e ampliação de direitos, mas ele não é a única prova. Se você tem essas outras provas aí, podem ser utilizadas para pedir o benefício. Nós já estamos entrando na reta final do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas ainda há tempo para você mandar a sua mensagem, é o 085 99273 4353. Tânia, em Acopiara. Eu queria saber sobre a aposentadoria de uma amiga minha. Ela deu entrada em 2012 e o pedido foi negado. Ela tem 64 anos de idade. A prova que ela tem é só do seguro safra. Queria saber como ela poderia entrar novamente para ver se consegue esse benefício. Ela primeiro tem que dar nova entrada administrativa no INSS para poder chamar o que a gente diz de relativizar essa coisa julgada e entrar com um novo processo. Ela dando entrada novamente no INSS, se o INSS não reconhecer o tempo dela de agricultura, ela pode dar entrada de novo na justiça. E se demorar muito, professor Tiago, a amiga da Tânia, aos 65 anos de idade, pode requerer um BPC. Verdade, Luzenor. Já fica aí a opção subsidiária. Se não der certo a aposentadoria, pede um amparo ao idoso. Eliane Miranda, em Tianguá. Eu sou aposentada por tempo de serviço com 54 anos de idade, mas continuei trabalhando no mesmo setor. Queria saber se quando chegar na idade que se aposenta, eu posso me aposentar por idade ou continuarei com a que eu estou e nada muda. Boa pergunta, professor Tiago. Boa pergunta, Luzenor. E se ela já tem o tempo todo de contribuição, claro que ela tem porque ela já tem a carência, já está aposentada, ela pode pedir essa conversão na modalidade, se ficar mais vantajosa para ela. Estou descontente logo no começo do ano, professor Tiago. No começo do ano a gente chega com todo entusiasmo, com toda a vontade aqui para conversar com os nossos ouvintes. Aí vem um cabo aqui chamado Marcos Furlandes. Acabou, professor Tiago. Cerceando o nosso direito de continuar informando a população, né, Luzenor? O que é que a gente faz com ele, professor Tiago? Paz, eu sei que ceia de Natal, sexta que ele não vai ganhar no que vem. Em 2021. Em 2021. Então ele tem tempo para se recuperar, professor Tiago. Ainda há tempo. Então encerramos a nossa conversa aqui com todo o conteúdo disponível no nosso site cearagora.com.br para você, ouvinte internauta. A você, professor Tiago, um bom início de semana, um bom início de mês, um bom final de semana, um bom início de janeiro, um bom início de ano de 2021 e quero tê-lo na nossa companhia ao longo de 2021 para servir aos nossos ouvintes internautas nessa área da Previdência Social. Um grande abraço, professor Tiago. Obrigado, Luzenor. Um grande abraço e um feliz 2021 a todos. E a você, ouvinte internauta, também votos de um feliz ano novo, com muita saúde e muita informação aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, o nosso grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.